Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um Responde Mikan, o vídeo em que eu respondo as perguntas de vocês. Eu sempre aviso quando eu vou fazer Responde Mikan, eu peço perguntas pra vocês nas minhas redes sociais e também na aba comunidade aqui do canal do YouTube. Então, se você não me segue, se você não tá inscrito ainda, faça isso e aí você vai sempre saber quando eu tô procurando perguntas. A sua pergunta pode aparecer no próximo Responde Mikan. Bora ver o que vocês perguntaram dessa vez. Riffs19 perguntou, o correto é Pedro Pascal ou Pedro Pascoal? Pedro Pascal, obviamente, né? Mas essa pergunta, que é uma piada, obviamente, né, pessoal? Me lembrou o episódio 3 do Podcast of Us, que quem não sabe é o podcast que eu tô gravando com o André do Jogabilidade. E esse podcast a gente teve participação do Rafael Kina, que é maravilhoso, ele também é do Jogabilidade. E ele falou que a gente ia ter participação do Pedro Pascoal. Então a gente criou todo um lore na nossa cabeça, que seria um sósia brasileiro do Pedro Pascal, que nem tem o Marcus Dives, que é o sósia do Keanu Reeves, sabe? Nessa mesma vibe a gente poderia ter o Pedro Pascoal, o sósia brasileiro do nosso querido Joe de The Last of Us e Mandaloriano e tudo mais. Mas assim, lógico que é uma brincadeira, ou não sei, se tiver sósias do Pedro Pascal, por favor me avisem, me marquem nas redes sociais pra eu conhecer os perfis. Quem sabe vir algum conteúdo aí nas redes sociais. Mas aí, tirando a parte da piada e dos sósias e tudo mais, eu tenho achado muito legal como as pessoas estão amando o Pedro Pascal nesses últimos tempos. Tô gravando esse vídeo aqui na data de estreia da 3ª temporada de The Mandalorian. Eu não sei quando esse vídeo vai ser publicado, porque ele tá meio pra ser publicado quando der, assim. Então, talvez faça muito tempo da gravação. Mas no momento em que eu estou gravando, o Pedro Pascal é tipo a pessoa da internet, porque ele tá ao mesmo tempo em The Last of Us e em O Mandaloriano. E o papel dele como Joe em The Last of Us teve muito destaque, né? O Mandalorian, ele tá na série, mas ele mal tira a máscara. Então, assim, a gente sabe que é ele, mas ele como Joe tá ganhando muita simpatia da galera. E eu até fiz um vídeo curtinho falando da carreira dele, como que ele começou e tudo mais. E é muito legal ver como um dos principais e um dos primeiros papéis de destaque dele foi em Game of Thrones. Ele fez o Oberyn Martell lá na 4ª temporada de Game of Thrones e meio que ganhou o coração de todo mundo, né? Porque é um personagem muito carismático e ele também é super carismático. Eu lembro que na época da 4ª temporada eu já tava trabalhando com cobertura de cultura pop e eu fiquei muito feliz de ver ele no personagem. Eu ainda não conhecia o trabalho dele na época, foi meu primeiro contato e desde então eu torço muito por ele, porque eu achei que ele fez um trabalho muito bacana no Oberyn. Então eu só fico feliz que ele esteja deslanchando e eu gosto muito dessa ideia de vários atores latino-americanos e principalmente sul-americanos, né, que a gente puxa pro nosso lado aqui, mas latino-americanos no geral tomando conta da cultura pop, sabe? A gente vê o sucesso dele, vê o sucesso do Oscar Isaac, do Diego Luna, do Gael Garcia Bernal, todos eles estão fazendo carreiras muito boas internacionalmente, e eles já tinham seu sucesso antes. Eu acho que os atores não precisam estar em grandes franquias pra mostrar que eles são bons e pra mostrar que a carreira deles é boa, mas é muito legal ver que eles estão tendo esse reconhecimento também. E aí, falando dos nossos brasileiros, a gente tem o Wagner Moura, que tá fazendo um baita sucesso em séries e filmes em Hollywood e foi indicado até a prêmio por causa da dublagem dele no filme do Gato de Botas, sabe? Eu acho muito legal ver isso. Rodrigo Santoro também, um mega destaque em Westworld, também tá na série derivada de Teen Wolf, a Wolfpack. Então a gente vê os nossos, né, seja brasileiros, seja os latino-americanos como um todo, tomando conta ali de Hollywood, tendo papéis de destaque. Eu acho isso muito legal. Eu sei que eu fui pro outro lado da pergunta, era só uma piada, mas é porque eu queria falar do Pedro Pascal, então é isso. Thaís perguntou, não é cobrança, mas tem planos de voltar com o Rodor Cavalo? Planos a gente sempre tem, a questão é realizar. Eu tenho muita saudade de gravar o Rodor, ultimamente eu tô com cada vez mais saudade, mas por enquanto ainda não tem uma previsão de volta, tá? Isso não quer dizer, ai, acabou pra sempre, também não quer dizer, ai, vai voltar eventualmente. Só que a gente não sabe quando ou como, se vai acontecer. Eu e a Flávia, a gente passou as duas em períodos diferentes, por momentos de cabeça bem complicados, assim. As duas tiveram que lidar com burnouts pesadíssimos. E aí, quando rolou o meu burnout, foi quando a gente acabou optando pelo hiato do Rodor Cavalo, a gente parou o projeto, mas mais recentemente a Flá que começou a sofrer mais com o burnout, não quer dizer que ela não tenha tido antes, mas agora foi de um jeito que ela finalmente conseguiu confrontar e parar um pouco. Então, por mais que eu esteja conseguindo me reorganizar um pouco mais agora e talvez fosse possível pegar mais um projeto, não tô dizendo que seja o Rodor, porque eu não quero também dar esperanças vazias, tá? Quando eu for falar que vai voltar, é porque vai voltar. Mas assim, mesmo se eu tivesse como pegar um novo projeto agora, pelo bem
da Fly eu não começaria a fazer agora, sabe? Eu acho que eu esperaria mais um tempo até ter conversas iniciais. Não quer dizer que a gente vá ter, mas assim, eu esperaria mais um pouco. E assim, pelo nosso bem, de uma forma coletiva, eu também acho que a gente não voltaria de uma forma semanal, se a gente fosse voltar eventualmente, se a gente for voltar eventualmente. Porque era realmente um processo bem pesado de trabalhar nos roteiros e tudo mais, e gravar toda semana, aprovar a edição toda semana, sendo que era uma coisa que a gente fazia sem esperar um retorno financeiro. E as duas têm suas coisas, têm que pagar suas contas de outras formas, e então realmente ficava muito pesado a gente dedicar basicamente um dia todo da nossa semana pra fazer o Hodor. É uma coisa que é do nosso coração, é uma coisa que eu sinto muita falta de fazer, e eu tenho certeza que a Flávia também sente, mas é uma coisa que realmente exigia muito da gente. Eu não posso dar uma previsão de quando e se vai voltar. Quero só dizer que, assim, a gente não tá enrolando vocês, a gente não tá fingindo que não acabou quando na verdade acabou pra valer. Não, a gente só, tipo, nem conversou sobre a possibilidade de voltar ou não, porque não é o momento pra nenhuma das duas, eu acho. Sendo super sincerona aqui, eu realmente não tenho problema com ninguém perguntando, tipo, tá tudo bem perguntar. O que acabava sendo mais complexo na época que o Hodor tava saindo é que a gente tava adoecendo, e aí quando não saía tinha uma cobrança que eu entendo, porque as pessoas estão acostumadas a receber o episódio toda semana, elas queriam receber toda semana. Então eu não acho que seja culpa das pessoas querer saber o que tá acontecendo, por que não saiu o episódio, mas a gente, como tava sobrecarregada, isso acabava pegando de um jeito mais nocivo pra gente, sabe? Então, assim, não se sintam mal de perguntar, vocês são fãs do projeto, e eu fico feliz de, mesmo mais de um ano depois que a gente parou, ainda ter gente perguntando quando a gente volta. Eu acho que isso só diz o quanto que ele é legal e o quanto que ele engaja as pessoas. Então, muito obrigada por perguntar. Eu espero um dia poder dar uma resposta mais legal, assim, mas por enquanto tem os episódios que estão disponíveis lá. São muitos, tem mais de 100 episódios, e eu sei que muita gente já ouviu todos várias vezes, mas eu sei também que tem um projeto que eu ainda não ouvi, então não sei se tá legal, não sei, me comentem aqui embaixo se vocês já ouviram, o que vocês acharam, mas existe um projeto de fãs do Rodor Cavalo que se chama Beterraba Leitora. Eles fazem textos semanalmente continuando de onde a gente parou, e eu acho isso muito legal. São análises que falam capítulo a capítulo também das Crônicas de Gelo e Fogo, e agora parece que eles lançaram um podcast também. E eu vou deixar o link do projeto aqui embaixo pra vocês conhecerem. De novo, eu ainda não escutei o podcast, então não sei como é que tá, se é parecido com o Hodor, mas eu acho muito legal essa iniciativa, seja lá como for o formato. Então vou deixar pra vocês conhecerem. Felipe Mil Homens perguntou: você vai fazer vídeo sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Ou The Whale? Olha só que coincidência, estava justamente falando do meu vídeo de tudo em todo lugar ao mesmo tempo hoje, antes de gravar esse vídeo. Só que eu não sei quando ele sai. Ficou um projeto um pouco maior do que eu pensava que ia ser. A princípio, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o De Tudo em Todo Lugar ainda não foi feito. Ele tá sendo escrito e tá sendo gravado aos poucos, né? Pra dar tempo de editar bonitinho, porque talvez ele seja meio longo. E aí, se por acaso ele já tiver saído, você tiver vindo do futuro ou esse vídeo sair depois, vai ter o link na descrição. Se não, se inscreve no canal porque você vai saber quando ele vai sair. Sobre a baleia, né? O The Whale, que é o filme do Darren Aronofsky, eu ainda não assisti a esse filme no momento da gravação. Eu vi algumas pessoas já comentando sobre ele, teve muita gente que não gostou, mas ao mesmo tempo teve gente que tá elogiando. Quero formar minha própria opinião, quero ver esse filme antes de saber se eu vou ter algo a dizer sobre ele. Eu não faço vídeos de todos os filmes, né? Eu faço mais assim, quando eu penso que eu tenho algo a acrescentar sobre aquele assunto. Então, se eu assistir e perceber que eu tenho algo a acrescentar, aí eu faço. Confesso que eu não sou a maior fã que existe do Darren Aronofsky. Eu já falei bastante dele no meu vídeo de Bíblia na cultura pop. Eu critiquei bastante o Darren Aronofsky por causa de Mãe, que é um filme que eu tenho uma relação aí de amor e ódio, mas pendendo assim 95% pro ódio. E eu não quero ser uma hater irracional, sabe? Eu gosto de argumentar por que eu não gosto de alguns trabalhos. Mas ao mesmo tempo, eu gosto do Cisne Negro, mesmo sabendo de toda a chupinhada que ele deu no trabalho do Satoshi Kon, que é um dos meus diretores preferidos. Então, assim, eu tenho uma relação meio complicada com o trabalho do Darren Aronofsky, o que não quer dizer que não tenha coisas dele que eu goste. Por isso eu não sei se um vídeo meu sobre a baleia pode ser uma coisa legal de fazer, porque talvez eu assista e fique só...
Ah, Aronofsky, por quê, né? E aí eu não sei se eu vou ficar afim de fazer um vídeo sobre isso. Mas se vocês quiserem muito que eu faça, mesmo se for uma reação que não for tão boa, não for super elogiando o filme nem nada, me contem o que que vocês acham, o que que vocês querem, quem sabe eu não faça. E aliás, se vocês viram Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou se vocês viram A Baleia, comentem aqui embaixo o que que vocês acharam desses dois filmes. O Wilson Monteiro perguntou aqui na aba comunidade: Mikan, você acha que House of the Dragon terá quantas temporadas? Levando em conta que o período da Dança dos Dragões é mais curto se comparado à época abordada nas Crônicas de Gelo e Fogo, e aí que Game of Thrones teve 7 para 8 temporadas, né? Bem interessante sua pergunta, porque realmente House of the Dragon tem potencial de ser mais curta ou mais longa que Game of Thrones. Deixa eu explicar. Se for abordar só a Dança dos Dragões, já saiu uma matéria um tempo atrás, eu não sei se saiu algo novo a respeito disso, dizendo que os showrunners pensaram em abordar o conflito da Dança dos Dragões em 3 ou 4 temporadas. Então, se fosse abordar só esse período, House of the Dragon seria uma série que seria tipo metade da duração de Game of Thrones. Mas aí tem uma coisa que já era uma hipótese nos vídeos antigos de House of the Dragon, quando tinham anunciado a série, que, beleza, vai ser uma série sobre a família Targaryen. E aí, quando é uma série sobre a família Targaryen, você pode abordar muitos dos períodos históricos da casa Targaryen. E aí vira quase como se fosse uma antologia. Normalmente, quando a gente fala de séries de antologia, a gente tá falando de temporadas que cada uma conta uma história específica, né? E essas temporadas não têm necessariamente uma conexão direta entre elas. Mas seria possível, por exemplo, fazer, beleza, essas primeiras 3 ou 4 temporadas são a Dança dos Dragões, mas aí agora a gente vai lançar um novo arco de temporadas, vamos dizer assim, que vai abordar a conquista do Aegon, por exemplo. Isso foi uma coisa que lá nos vídeos antes de House of the Dragon a gente tinha dado esse chute que poderia acontecer, de, beleza, é uma série sobre a família, será que eles vão começar com o Aegon e aí vai contar toda a história dos Targaryen? Porque isso é uma coisa que é bem possível, assim, você contar a história dos Targaryen. Pra quem tá boiando, pra quem não acompanha Game of Thrones, não acompanha as Crônicas de Gelo e Fogo, nem House of the Dragon, o que acontece é que Game of Thrones é uma série que adaptou os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Esses livros, eles retratam um período específico ali da história desse mundo que o George R. R. Martin criou. Mas ele também criou toda uma história prévia, que tem a história da monarquia Targaryen, que seria a família da Daenerys, a personagem de Game of Thrones. Os ancestrais dela teriam conquistado o continente de Westeros, imposto uma unificação e reinado por muitos anos. E essa história dos Targaryen foi escrita pelo George R. R. Martin. Ele tem nos livros O Mundo de Gelo e Fogo e também no Fogo e Sangue um resumão do que seriam esses reinados. Então, se você quiser fazer uma adaptação de uma forma linear, desde a época que o Aegon, o Conquistador, chegou lá para unificar Westeros e tal, você consegue. A dúvida é se House of the Dragon iria pegar desde esse começo ou se iria retratar alguns episódios chave, sabe? Começar pela Dança dos Dragões, talvez, que foi o que aconteceu. Mas depois que acabar com a Dança dos Dragões, nada impede que eles peguem outros episódios interessantes da história Targaryen e tragam pra TV. Eu acho que a conquista do Aegon daria muita coisa, daria pelo menos umas 2 temporadas só assim, do começo da conquista e também dele reinando, os primeiros anos de reinado dele, que foram bem interessantes, a tentativa de conquistar Dorne, a perda da Rhaenys e tudo mais. Acho que tudo isso daria bastante certo, talvez, numa adaptação pra TV. E você tem outros momentos também, momentos que nem estão necessariamente no Fogo e Sangue, porque ele adapta só até uma parte da história Targaryen. A parte 2 dele ainda não saiu, e é a parte que aborda as rebeliões Blackfyre. Essas rebeliões Blackfyre são muito interessantes na história de Westeros. Tem vídeos sobre todos esses episódios que eu tô falando, tá? Vou deixar linkados aqui na descrição. Mas se a gente pega esse período das rebeliões Blackfyre, também esbarra em uma outra história que, se eu não me engano, estava sendo adaptada também, ou pelo menos tem conversas de uma possível adaptação, que é das Aventuras de Dunk Egg. Que, assim, não é diretamente sobre as rebeliões Blackfyre, mas esbarra nelas porque é junto do período de algumas. Então eu não sei se uma coisa acabaria spoilando a outra. Mas a primeira rebelião Blackfyre, que é antes das histórias de Dunk Egg, já seria bem interessante de ser adaptada pra TV. Então é outro momento que talvez fosse interessante de trazer pra uma série, pra uma temporada de House of the Dragon. Ou então o reinado do Maegor o Cruel, pra fazer uma série bem sangrenta, assim, bem sensacionalista. Talvez desse algo interessante também. Tem vários momentos da história
história Targaryen que eu acho que dariam bons episódios de série, sabe? Então eu acho que não tem problema se House of the Dragon for se estender pra mais temporadas pra adaptar essas outras histórias. É por isso que eu falei que ela pode ter menos temporadas que GOT, mas ela também pode acabar sendo bem mais longa que GOT, dependendo de quantas dessas histórias eles decidirem adaptar. Porque se eles forem fazer arcos de 3 temporadas de 4 histórias Targaryen, pronto, eles já passaram com folga Game of Thrones. Mas assim, isso tudo é tirado da minha cabeça. O que a gente tem de informação só é isso dos showrunners dizendo que eles pretendem umas 3 ou 4 pra Dança dos Dragões. E eu vou fazer um auto-publi, um auto-merchan safado aqui, que esse vídeo não é patrocinado, mas eu tenho um link afiliado que eu descobri que dá pra linkar aqui no YouTube. Se vocês quiserem comprar livros, essas coisas, qualquer coisa que vocês comprarem pelo meu link afiliado, vocês ajudam o canal. E eu vivo falando desses livros e eu nunca botei o link deles aqui. Por quê? Porque eu sou boba. Mas se vocês, por acaso, quiserem comprar os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, se quiserem comprar Fogo e Sangue, quiserem comprar basicamente qualquer livro, porque qualquer coisa que você comprar por esse link, mesmo se não for o produto que tá linkado, vocês ajudam o canal. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo as Crônicas e o Fogo e Sangue, mas vocês podem salvar esse link, vocês não gastam nada a mais comprando por ele e eu ganho uma pequena comissão, então vocês ajudam o canal, olha que legal. Aqui na aba comunidade também, a Luciana falou: Mikan, faça vídeo sobre House Moving Castle, queria saber sua opinião. House Moving Castle, Castelo Animado, filme do Estúdio Ghibli, que eu amo de paixão, mas infelizmente não do Estúdio Ghibli, que dá strike no meu canal. Pra quem não sabe, os meus vídeos de análise dos filmes do Estúdio Ghibli, eles não estão no ar no canal, porque eles tomaram strike do Estúdio Ghibli por direitos autorais. Como eu usava imagens do filme pra falar os meus argumentos e tal, eles derrubaram o vídeo. Então, assim, faz tempo que eu não faço muita coisa do Estúdio Ghibli por causa disso, apesar de ser um tema muito querido pra mim. Eu tô tentando ver um jeito de contornar isso, talvez até fazer os vídeos sem imagem. Meio que assim, ó, vejam o filme, agora que os filmes estão na Netflix, talvez seja mais tranquilo de falar pras pessoas irem assistir e tal, mas ainda tá meio longe esse momento. Sobre o Castelo Animado, eu amo. Eu tenho, inclusive, os livros aqui, que estão aqui na estante, eu não consigo pegar, mas eles estão aqui atrás. E eles são muito fofos, a capa é feita pela Isadora Zeferino e os livros são muito gracinha, assim. Ah, quer saber? Eu vou deixar meu link afiliado pra eles também, e aí vocês podem ir lá conhecer o box, é isso. Mas sobre o filme, assim, ele não é uma adaptação tão direta assim do livro, tá? Até porque tem 3 livros, né? E a gente tá falando do Castelo Animado especificamente, mas ele é um filme maravilhoso, eu gosto muito dele. Estúdio Ghibli, né? Maravilhoso, assim. Insomniac Cat perguntou na comunidade do YouTube: possui expectativas pra Hollow Knight Silksong? Sim, eu tô doida pra Silksong há anos, eu quero muito jogar esse jogo. Pra quem não sabe, Silksong é o novo jogo dos mesmos desenvolvedores de Hollow Knight, que é um jogo que eu amo de paixão. Tem até vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Eu não faço tantos vídeos de jogos, eu faço mais sobre jogos que realmente me marcaram, assim, a ponto de eu fazer num canal que quase não fala de jogos. E Hollow Knight foi um desses jogos pra mim. Eu realmente botei muito tempo, muita dedicação nesse jogo, porque ele é muito especial. E Silksong é um jogo que é protagonizado por uma personagem que tá em Hollow Knight, e se ele tiver a jogabilidade tão boa quanto Hollow Knight, tiver um mundo tão interessante quanto, ele já vai ser um dos melhores jogos que eu joguei, porque Hollow Knight é isso pra mim. Eu gosto muito desse game, e eu sei que muita gente acabou jogando ele por minha influência. Quando vai sair Silksong? Não sabemos. Tá dizendo aí que deve ser em 2023 mesmo, mas eu só vou acreditar quando tiver o jogo lá disponível pra eu comprar. Aí eu vou acreditar. Voltando pras perguntas dos stories do Insta, a Astian perguntou: Mika, vai rolar vídeos de Avatar algum dia? Amo muito seu canal. Se for do Avatar do James Cameron, tem do Avatar 2, que tá linkado aqui embaixo, mas eu acho que não é disso que você tá perguntando. Acho que é de Avatar, o mundo, né, de Avatar, a lenda de Aang, a lenda de Korra e tudo mais. Tem vídeos antigaços que eu fiz com a Flávia Gazi sobre Avatar. A gente fez, acho que dos 2 primeiros episódios, uma análise do imaginário, e ficou muito legal, mas faz muito tempo. Será que eu faço novos vídeos? Comentem aí embaixo, eu gosto muito desse mundo de Avatar, eu sou apaixonada pelo Aang e pela Korra, e seria muito legal cobrir, mas faz tempo, né? Tem coisas novas vindo por aí, né? Tem a série da Netflix que eles estavam fazendo, tem agora uma parte de animação dedicada a esse universo, então talvez a gente tenha coisas novas vindo por aí. Quem sabe isso não seja um assunto pra voltar a fazer os vídeos, né? Mas comentem aí o que vocês querem. Alex perguntou: quais as leituras de hoje em dia? Olha, no momento que eu gravei esse vídeo, a minha última
obsessão é um livro sobre fungos, porque tá rolando The Last of Us. E aí eu já tinha visto esse livro aqui numa livraria, ele chama A Trama da Vida. Ele é escrito por um especialista em fungos e ele fala sobre como as redes miceliais são mega importantes na ecologia e meio que em tudo que a gente faz. Então ele fala desde o começo sobre como funcionam os fungos, como que são os micélios, as redes miceliais. É um negócio que é extremamente específico? É. Vocês podem me chamar de doida? Talvez. Mas ele é um livro que é muito bem escrito, a tradução em português dele tá excelente. E eu lembro que eu já tinha visto ele numa livraria um tempo atrás. E eu fiquei muito obcecada pela capa dele, porque eu achei muito linda. E eu fiquei com vontade de comprar, mas eu fiquei, tô com muito livro em casa, não vou comprar. Eu tenho tentado evitar comprar livros porque eu recebo muita coisa, né, das editoras e eu tenho muita coisa já minha na lista de leitura, sabe, acumulada. Mas aí, estreou The Last of Us e a série trouxe algumas informações novas sobre os fungos e como o fungo naquele mundo funciona e tal. E eu pensei, agora eu tenho uma desculpa pra ler esse livro sobre fungos, altamente específico. É um livro de não ficção, obviamente, né, um livro científico, mas ele é super acessível. O autor, que é o Merlin Sheldrake, ele dá as descrições de uma forma bem fácil de compreender. Ele descreve as coisas de um jeito bem detalhado, bem poético às vezes, mas sem deixar a informação de lado. Eu não sei o quão respeitado o autor é no meio científico. Eu vi algumas reviews e as pessoas estavam dizendo que estava super correto e tudo mais, mas não sei também, não sou bióloga, então não sei se todas as informações estão 100% corretas. Eu vi muitos elogios, então eu imagino que a ciência do livro também seja boa. Mas, de qualquer maneira, se tiver biólogo aí assistindo, peço que comentem, por favor, pra me contar. E eu não sei se alguém que tá assistindo também se interessou por esse livro, mas eu vou deixar o link também, caso vocês queiram, né? Aquele link que ajuda o canal. Mas é aquilo, né? Ele é muito mais específico do que as outras coisas que eu comentei aqui. Eu gosto de ler, às vezes, coisas ultra específicas. Eu tenho lido, ultimamente, alguns livros sobre cultura do trabalho. Eu li um recentemente sobre burnout, que aí eu li no e-book mesmo, mas é bem legal, é de uma autora que ela trabalhava no BuzzFeed, a Anne Helen Peterson, e ela fala de burnout de um jeito bem interessante, assim. O livro chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. É bem, assim, forte. Mas vale a pena ler também. E de ficção, mais recentemente eu li A Guerra da Papoula, que tem um vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E também A República do Dragão, que é a continuação. Eu comecei a ler, parei pra ler o dos fungos, mas eu já volto pra ele assim que eu terminar esse, que é bem curtinho, inclusive. E é isso, tô lendo mais esse ano do que no ano passado. Sei lá, parece que eu quase não li, assim. Eu li uma coisa ou outra, mas não foram tantos livros assim. Esse ano eu tô sentindo que o hábito de ler tá voltando mais. Acho que eu já respondi bastante coisa, então vou encerrar por aqui dessa vez. Esse foi mais um Responde Mikan. E se a sua pergunta não apareceu dessa vez, fica de olho nas minhas redes sociais e também na aba comunidade aqui do YouTube, porque eu sempre aviso quando eu vou gravar Responde Mikan, peço perguntas de vocês, então não desistam, porque sempre vem muita pergunta a mais do que eu consigo fazer caber num vídeo. Às vezes os vídeos ficam meio longos até, mas eu gosto sempre de responder o máximo de pessoas que eu consigo. Então é isso, até o próximo Responde Mikan. Se você gostou, por favor, curte o vídeo aqui no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!